Louvado seja o Eterno por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos vivos. Nós agradecemos ao Criador por mais um dia de vida e agradecemos pela vida. Uma boa noite para você que vai entrar aqui e nos assistir. Que você seja bem-vindo. Que Deus em Cristo continue te abençoando, você, a sua família, a tua casa, o teu emprego, em nome de Jesus. Proteja os seus parentes, os seus familiares. Estamos começando mais uma live. E nós temos como o tema da ministração de hoje: Inclinando escrevia na terra. Nós vamos falar de um cenário muito épico, muito importante na história de Jesus. Todas as histórias que Jesus ele presenciou, onde estas pessoas foram privilegiadas em serem curadas por Ele, são histórias marcantes. É por isso que hoje eu trago a vocês mais uma história surpreendente, onde muitos têm o entendimento desta mensagem de uma forma diferente e também muitos veem esta história de maneira igual, porém ela tem um sentido diferente, e é disso que eu vou falar hoje nesta noite. Para quem não sabe disso, é o que eu vou falar sobre esta história. Poucas pessoas sabem a respeito desta história de uma maneira diferente. E isso vai fazer você refletir e pensar. Aleluia! Está conosco também, iniciou aqui nesta sala nos assistindo a nossa irmã Laila, missionária Laila, te amo. Está conosco a missionária Laila Silva. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida e te dando vigor e dando a você fortalecimento para que você continue trilhando sobre os caminhos de Deus. Permaneça conosco, nos assistindo. Eu já vou fazer aqui a menção desta palavra, vou meditar, fazer a leitura desta palavra e em seguida eu já vou ministrar esta palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos esperar aqui por mais um minuto e logo em seguida nós então entraremos aqui na leitura desta palavra. Oh glória! Estamos acreditando e estamos confiantes em que a vitória ela já é certa para nós. Deus ele é maravilhoso e Ele sempre nos dá a condição de sermos favorecidos. E é por isso que nós o glorificamos. Está conosco nesta sala também, nos assistindo, a nossa irmã Vanessa Silva. Seja bem-vinda, irmã Vanessa. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Conceda a você proteção divina e dê a você a direção para que você possa sempre estar sendo conduzida pelo Espírito Santo. Permaneça aqui nos assistindo, nós já iremos fazer a leitura da palavra para que assim possamos ministrar
Jesus para as pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Nós cremos, porque Deus ele é, sempre será um Deus de galardão. Ele sempre vai dar a nós oportunidades para recebermos dele o que nós precisamos. Eu louvo a Deus por Jesus Cristo, por saber que todos os dias Ele nos dá a condição de enxergarmos dentro de nós o que nos falta e o que é que nós precisamos receber da parte dele. Todo dia nós precisamos se conhecer melhor e procurar estar mais perto de Jesus, porque existem momentos onde as pessoas conseguem se distanciar por ocupações alheias ou ocupações devidas, que é trabalho, que é escola, né? Uma faculdade, um curso. Mas enfim, quanto mais perto nós ficarmos de Jesus, mais nós conseguimos sentir Deus próximo de nós. Amém? Eu já vou começar então aqui a leitura desta palavra. Está no Evangelho de Jesus, escrito por João capítulo 8, aleluia. João capítulo 8, versículo 1. Convido você a pegar o seu combo, como de costume, a sua pipoca, o seu refrigerante. Venha para a sala se você quiser, ou fique onde você está. E permaneça à vontade, você está na tua casa. Deus vai falar com a tua vida. João capítulo 8, versículo 1, está escrito assim a palavra de Deus. Porém Jesus foi para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então assentado-se os ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Lembre-se desta palavra, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, né, os escribas e fariseus, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aleluia. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais.
Aleluia! Louvado seja o Criador por esta palavra tão poderosa. Esta história é uma narrativa profunda, tão profunda que nos faz pensar que em um momento glorioso da história sobre a missão de Jesus na terra dos viventes, Jesus, ele presenciou uma situação onde ele teve que dar uma decisão sobre o que ele foi interrogado. Oh glória! Essa história ela é tão profunda porque para muitos ela tem um sentido único. Todos pensam igual a respeito desta mensagem. Porém, eu não. E o que eu vou falar é sobre isso. Aquela diferença em que os outros não procuram pensar em descobrir sobre este assunto, sobre este texto, sobre a vida desta mulher. É muito interessante, você vai ficar impactado e impactada pelo que você vai ouvir. O que você ouviu, desconsidera. O que você vai ouvir, recebe porque é verdade. Está conosco Paulo Riveira. Paulo Riveira é cunhado de minha prima Vanessa, sempre está aqui conosco, marcando fidelidade. Vou mandar sua carteirinha de fidelidade, viu? Para você. Vou mandar fazer, vai chegar na tua casa. Se o correio não levar para você, é porque o pessoal tá de quarentena. Fique tranquilo que vai chegar de alguma forma ou de outra, vai chegar para você, viu? Com teu nome e embaixo dizendo fidelidade. Ô glória. Tamo junto, Paulo. Manda um abraço para minha prima. Manda um abraço para sua filha Tainá, né, que tem o mesmo nome de minha filha Tainá. Fique conosco e vamos falar da palavra de Deus. A mulher apanhada em ato de adultério. O que você não sabe é o que você vai ouvir. A palavra de Deus diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E ele então, assentando-se, ensinava aquele povo. Porque era costume de Jesus ensinar o povo que o seguia. Por quê? Porque Jesus é um mestre. E a qualidade de um mestre é ensinar os teus alunos. Aleluia. Então todos que seguiam Jesus ouvia os seus ensinos, porém, só aqueles que permaneciam com Jesus era então quem aprendia de Jesus os seus ensinos. Você lembra da passagem que diz que a multidão sempre seguia Jesus? Onde ele passava, a multidão seguia ele? Por quê? Porque nem sempre a multidão que seguia estava seguindo ele porque queria ser o aluno de Jesus. Seguia ele porque queria ver o que ele iria fazer. Quantas pessoas procuram, de alguma maneira, procurar te seguir? De um jeito ou de outro, tentando saber algo sobre você. Não para aprender alguma coisa, mas para ver o que você está fazendo. Você tem pessoas que te seguem que são anônimos e que você nem sabe e que fica curiando a tua vida para saber como você está, se você está bem ou não. Se você estiver bem, talvez para esta pessoa não vai ser uma boa notícia, mas se você estiver mal, para ela vai ser um colar no pescoço. Vai ser um troféu nas mãos. Mas preste atenção. As pessoas que reconhecem você, a sua inteligência, e sabe que o que Deus deu a você não deu a todo mundo, quando esta pessoa te ouve falar, ela descobre se você é inteligente ou não, se você é sábio
ou não. Se você tem alguma coisa para ensinar a esta pessoa ou não. Então, quem aproveita do ensino é um aluno que quer aprender alguma coisa. Aleluia. Está conosco também nosso irmão Ed Motoca. Ed Motoca, paz seja convosco, que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, a vida de tua família, o teu lar e a tua ocupação diária, em nome de Jesus. Amém? Permaneça conosco, nós estamos falando de Jesus Cristo, uma história muito importante sobre a mulher apanhada em ato de adultério. Retomando o raciocínio. Está entrando com mais gente aqui na sala, está conosco também o nosso irmão Ailton Oliveira. Ailton Oliveira, paz seja convosco. Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Uma boa noite para você, para a tua esposa e para o teu filho. Que Deus continue protegendo a tua casa, a tua vida, a tua família e cubra vocês de bênçãos e de vitória em nome de Jesus. Amém? Estamos falando sobre a mulher apanhada em ato de adultério, irmão Ailton. Permaneça conosco aí e ouve o que Deus vai falar a respeito da vida desta mulher. Então, quando Jesus sai do Monte das Oliveiras, ele, pela manhã bem cedo, ele vai para o templo. E ali ele começa, então, a ensinar os seus preceitos, a lei do reino de Deus e as ordenanças para o povo de Israel. Os ensinos de Jesus, para muitos, era ensinos que aquele que ouvia se maravilhava, porém, poucos entendiam o que Jesus falava. É verdade. Quando Jesus veio com uma linguagem diferente para aquele povo, uma maneira mais fácil de poder se interagir com o povo de Israel, então ele usou uma linguagem que nenhum dos profetas, nenhum dos juízes, nem sacerdotes, nem os reis, eles falavam com seu povo nesta linguagem. O único que deu origem a esta linguagem foi Jesus Cristo. Ele marcou sua época. Até a maneira que ele falava com o povo era diferente. Ele falava em parábola. Ele contava uma história e depois que ele terminava a história, quem não entendia, ele resumia o final daquela história baseando-se em um segredo. Aleluia. Por quê? Porque Jesus falava de uma maneira completamente diferente de nós. Por quê? Porque a sua fala, além de atrair a atenção das pessoas a ouvir aquilo, as pessoas pensavam o que era o que ele estava falando, porque muitos não entendiam. Até mesmo os discípulos, e tem um episódio muito marcante onde Pedro pergunta para Jesus, não entendendo a parábola que ele acaba de dizer, e então Jesus vai e resume a parábola para que ele possa entender o que Jesus estava falando. Por quê? Porque nem sempre as pessoas que servem a Deus entendem o que Jesus fala. Ele precisa falar de uma maneira que eu e você possa entendê-lo. Para que na sua mente, na minha mente, não venha a criar dúvida. Para que eu e você possa entender qual é o propósito daquela fala e daquela situação. Preste atenção, quando Jesus começa a ensinar a este povo, estando no templo, o que acontece? Em seguida, os escribas e os fariseus, ele apanha uma mulher que estava em ato de adultério, diz a palavra, adulterando. O que isso significa? Para muitos vai dizer que esta mulher foi pega pelo ato de adultério, estando ela com outro homem. Eu vou dizer a você que não. Ela não estava com homem algum. Como assim, irmão Tércio? Ela não estava? A palavra está dizendo que ela foi apanhada em adultério. Sim. A palavra adultério nem sempre está relacionada a um ato matrimonial ou conjugal entre um e outro.
A palavra adultério pode ser e é também conhecido de todos, isso é notório, que tem outros sentidos e significados. Por exemplo, naquela época em Israel, existia a lei, que é os mandamentos que foram dados ao povo de Israel, que Deus assim escreveu sobre o Sinai e entregou as pedras a Moisés, dizendo que aquelas leis eram agora as leis que os homens iriam ter que obedecer. Aleluia! Quando isto acontece, todos pegam em pedra, quem não estava na hora e não viu o que ela fez, somente os escribas e os fariseus, trouxeram ela e Jesus estava ali naquele momento, inclinado e escrevendo na terra. Lançaram aquela mulher diante de Jesus, os escribas e os fariseus, e disseram assim: Mestre, esta mulher, ela foi apanhada em ato de adultério, e a lei que foi dada a Moisés para o povo diz que a pessoa que for pega neste ato, ela tem que ser apedrejada. Então, a palavra de Deus diz que os escribas e os fariseus usaram essa artimanha, vamos dizer assim, para tentar Jesus. E Jesus, como sabido que era, tendo ele todo o conhecimento sobre a maldade que estava por trás do homem, que era a maldade imposta pelo maligno, ele então responde da maneira mais fácil e simples de se entender. É quando aquela pessoa que comete um erro e alguém pega em pedras e faz o possível para atirar as pedras sobre esta pessoa. Não, esse irmão pecou, já não serve mais pra gente. Essa irmã caiu, nossa, não. Tira ela do compromisso com a igreja, já não serve mais. Está na carne. Começam a pegar em pedras e atiram. Começam a julgar a pessoa, dizendo que aquela pessoa já não serve mais para uma ocupação ministerial na casa de Deus. Se ela comete um erro no trabalho, também já crucifica esta pessoa. Porque é comum do ser humano, quando alguém erra, pegar em pedras para atirar em alguém. Tânia Brito está conosco também nos assistindo. Seja bem-vinda, Tânia. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, a tua casa, a vida de teus pais, dos teus irmãos. Em nome de Jesus, te proteja, te guarda, livre do mal e continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. Retomando o raciocínio, quem é que quando comete uma falha, logo alguém não pega em pedras para atirar nesta pessoa? Não acredito. É mesmo? Esta pessoa, ela fez isso? Fez. Mentira, fez. Eu vou provar. Eu vou mandar para você, dá uma olhada aí. Eu vou mandar para você no seu zap a foto, o vídeo, a conversa. Dá uma olhada aí, vê se não é verdade. Falei para você que essa pessoa não presta? Eu não disse que esta pessoa não vale nada? Já começam a pegar em pedras para tentar apedrejar esta pessoa. Porque é tão fácil a gente pegar em pedras quando alguém erra. E é muito difícil a gente soltar as pedras quando a gente olha para a pessoa que errou com um olhar de misericórdia. Aleluia. Deus está falando. É tão difícil para alguém que quer jogar pedra no outro, soltar a pedra da mão, sabe por quê? Porque a vontade que esta pessoa tem é de jogar pedra e acertar aquela pessoa.
Mas quando a misericórdia está sobre a vida desta pessoa, e Deus começa a falar com esta pessoa, logo ela tem que soltar as pedras. Por quê? Porque ela vai ter que entender, se a pessoa que errou, você apanhou pedras para jogar nela porque ela errou, você também erra. E se alguém atirar pedra em você, como que você iria reagir? Como que você iria se sentir se alguém fizesse a mesma coisa com você? Então hoje é noite de você jogar as pedras que está nas suas mãos, que você está tentando atirar em alguém, no chão. Solte essas pedras. Não atire elas em ninguém. Nós não somos juízes sobre nossos irmãos. O erro é uma consequência de uma falha humana. Eu não tenho direito algum de jogar pedra em ninguém. Eu não sou dono da vida. O dono da vida é Deus. É Ele quem nos julga. É Ele quem dá a nós a sentença. Então deixa eu te pedir algo. Solta essas pedras. Hoje é noite de soltar as pedras. Se você não tem pecado, então eu digo a você, atire esta pedra, se você não tiver pecado. Mas se você tiver, e eu tenho a certeza que você tem e eu tenho, então eu te convido junto comigo, vamos soltar as pedras e vamos olhar com um olhar de misericórdia para esta pessoa e vamos pedir para Deus transformar este coração maldoso em um coração de carne. Porque um coração de pedra transmite maldade. Um coração de carne, ele produz sentimento, aleluia. Então não vamos jogar pedra em ninguém. Vamos jogar essas pedras no chão e vamos olhar cada um para a sua vida. E vamos ver o que está de errado entre nós e vamos fazer o possível para nós se ajustar com Deus. Amém? Preste atenção que quando Jesus está inclinado, escrevendo na terra, os escribas e fariseus trazem a mulher apanhada em ato de adultério. Que adultério, irmão Tércio? Quem era o homem? Não tinha homem. Primeiro que esta mulher não era casada, ela era solteira, não tinha compromisso conjugal com nenhum homem. Quando a palavra diz que ela foi apanhada em ato de adultério, adulterando, a palavra ela é específica em nos ensinar que havia sobre Israel uma lei falando e tratando-se sobre adultério, não somente em laço matrimonial, ou seja, tudo que for uma adulteração é adultério. Vou te explicar melhor. Quando os escribas pegou e apanhou ela e trouxe para Jesus e disse, olha mestre, esta mulher ela foi apanhada em ato de adultério, adulterando, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz a respeito disso? Jesus estava escrevendo, ele estava inclinado escrevendo sobre a terra, ele parou, se endireitou, olhando para os escribas e fariseus, ele logo diz o seguinte, aquele que não tem pecado, esse atire a primeira pedra. Porque a intenção daqueles homens que estavam ali, não só os escribas, porque quem pegou a mulher cometendo o erro foi escribas e fariseus. Mas a multidão que pegou em pedra para atirar pedra nela é aquela multidão que não sabe o que está acontecendo e vai pela cabeça dos outros para fazer o mal contra alguém que ela não sabe nem o que aconteceu. Quantas vezes essas coisas já aconteceram? Isso chama-se injustiça. O escriba e fariseu viu e falou, olha, estamos vendo que ela cometeu um erro gravíssimo na lei. Qual?
ela está cometendo adultério. Qual adultério, irmão Tércio? Já que não era com o marido, já que ela não traiu seu esposo. Obviamente, ela não tinha esposo, ela não era casada. O ato de adultério, adulterando, é que ela foi pega adorando deuses pagões escondidos em Israel. E esses escribas e fariseus viram ela, então, adorando esses deuses que pela lei judaica, pelos mandamentos, é proibido sobre o povo de Israel. Por quê? Porque o Deus de Israel é o eterno, é o Criador, é o grande Iá. Ele está sobre a proteção de Israel. Ele é o Deus daquele povo de Israel, que também é meu Deus e é o Deus de todos os cristãos. Sendo assim, ela foi pega adulterando. Por quê? Porque sendo ela israelita, ela não podia adorar deuses estranhos. E como os escribas e fariseus viram ela fazendo aquilo, o que eles fizeram? É pano para manga. Temos uma carta. Vamos jogar sobre o mestre e vamos ver o que o mestre vai resolver. E pegando ela, naquele ato adulterando, adorando deuses estranhos, lançaram sobre ela, na frente do mestre, e então Jesus disse o que eu tinha já falado aqui. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Porque quando o povo viu o escriba e fariseu trazendo ela e dizendo que ela cometeu adultério, logo aquele povo pensou que ela tinha cometido uma falha com o esposo. Quem não conhecia pensava que ela era casada. Quem conhecia sabia que não era nesse sentido. Então foram perguntar o que ela fez, e alguém deve ter dito: ela estava adorando deuses estranhos escondido, e nós vimos, e por isso ela deve ser punida. Só que o que é mais lindo em Jesus Cristo é quando os homens procuram punir uma pessoa que erra, fazer justiça com as próprias mãos. O que eu e você aprendemos com Jesus é muito importante, porque quando você perde o seu limite, quando você perde a sua razão, o que vem na frente disso é completamente para você e eu cometer erros, falhas. Porque quando perdemos a razão, a emoção toma conta de nós, e no momento em que o meu e o seu pensamento ele está fora de um raciocínio de equilíbrio, o que eu e você tende a fazer é errar e falhar. Por quê? Porque a razão sai, entra a emoção, a nossa mente está pelo um sentimento de maldade. Pelo sentimento de maldade, alguém vai fazer o que o mal quer que você faça. Pegue a pedra. Ei, ela errou. Ei, ele falhou, foi? Ele fez isso. Ah, eu acredito em você. Faz o seguinte, ó. Toma aqui essa pedra. Acerta a cabeça dessa pessoa. Derruba ela. Vamos matar. Vamos atirar pedra. Por quê? Porque esse é o sentimento proveniente do mal. Agora, olha os frutos do Espírito: bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. O que é o domínio próprio? É quando alguém erra e ela já descobre que ela falhou e que alguém viu que ela errou. Nossa, me viram. Tô pega. E agora? O que eu vou fazer? Aí a pessoa que age de bondade, ele enxerga um outro lado que a maldade não vê. Qual é? A misericórdia. A maldade, qual que é os frutos da maldade? A raiva, o ódio,
a vontade de destruir, de acabar com aquilo. Porque tudo isso é fruto do mal. Vou te provar. O diabo, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Aí, olha a diferença de Jesus para Satanás. Ele diz, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Um mata, rouba e destrói. O outro, que é quem nós estamos falando, Jesus, ele vem para dar vida e vida com abundância. Ele enxerga sobre a maldade das pessoas que estão com as pedras nas mãos, dizendo, é hoje que nós vamos acabar com a vida desta mulher. É hoje que nós vamos fazer justiça com as nossas mãos. Aí Jesus olha e diz, se vocês que querem fazer isso, eu vou te fazer uma pergunta. Se nenhum de vocês tem pecado aqui, vocês nunca adoraram deuses estranhos, então vocês podem pegar estas pedras e atire sobre ela. Mas se vocês nunca pecaram contra o meu Pai, se vocês nunca pecaram contra ele, eu permito vocês jogarem essas pedras. Mas se vocês já pecaram, então deixa eu dizer uma coisa a vocês. Solte as pedras. Vão caçar o que fazer, vão viver a vida de vocês. Pare de procurar o mal. Deixa a pessoa ser livre, viver a vida dela. Então, logo em seguida, Jesus, olhando para aquela mulher, ele diz o seguinte: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenam? E ela disse, ninguém. Jesus disse, ninguém te condenou? Ela disse, ninguém. Jesus disse, nem eu também te condeno. E o meu último recado a você, mulher, que está perdoada, vai e não peques mais. Aleluia, perdoado estão os teus pecados. Oh glória! O que Jesus nos ensina sobre esta história é uma coisa linda. Por que digo isso? Porque precisamos olhar com um olhar diferente para aquilo que as pessoas querem fazer de mal com o outro. Quando a gente sabe que a maldade ela está em volta ali de alguém, a gente faz o possível para expulsar aquele mal dali, para ele não estragar o seu momento de alegria com a tua família, na sua confraternização familiar. Porque uma palavra de maldade, ela estraga o teu dia. Uma palavra mal colocada, direcionada para a tua vida, ela faz você perder o seu dia. Um dia que estava cheio de brilho, mesmo não tendo sol, se transforma num dia escuro, porque a sua mente fica pesada. Por que aquela pessoa falou aquilo para mim? O que eu fiz para ela? Então nós sabemos que quando isso acontece é porque já tem alguém com pedra nas mãos. Hoje é noite de nós soltarmos esta pedra. Não temos alvo hoje, e nem amanhã, e nem depois para atirar pedras. Nós temos que aprender com Jesus. Se você não tem pecado, por favor, solte essas pedras. Vai viver tua vida. Você transmitindo a uma pessoa que falha misericórdia, perdoando o erro dela, você se torna mais humano do que você é. Você consegue descobrir o quão humano você está se tornando. Porque existem erros que é cometidos diante de nós, que quando nós não temos maturidade na vida, nós não adquirimos a maturidade para compreender isso, o nosso interior se enche de maldade, de raiva, de ódio, de todos os frutos do mal.
e tenta fazer justiça com as próprias mãos. Isso não vai ficar assim. Uma hora eu encontro ele, uma hora eu encontro ela. Ela vai ver só o que eu vou fazer com ela. Não faça. Desta maneira que você pensou e pensa em fazer, não faça. Essas pedras que você guardou há tanto tempo, que você já tem o endereço certo para onde jogar, hoje Jesus está dizendo, jogue essas pedras fora. Não atire essas pedras em ninguém. Perdoe o erro desta pessoa que fez alguma maldade contra a tua vida. E aí você vai descobrir que quando você perdoa o erro de alguém, você se torna mais parecido com Cristo, porque somos imitadores dele. Se ele perdoa o meu e o seu pecado, quando eu e você falhamos praticamente quase todos os dias de alguma forma, ele está disposto a perdoar os nossos pecados quando nós se arrependemos e rogamos o teu perdão. Porque quando alguém roga o perdão para você tirar a mágoa do seu coração contra algo que foi feito a você, você ao invés de dizer está perdoado, você se cala ou não ouve o que a pessoa tem para dizer. Lembre-se de um ditado popular: errar é humano. Por que errar é humano? Porque está numa condição de falha desde o início da criação do mundo. Por conta do pecado, a falha, ela anda diante de nós. O pecado, ele anda diante de nós. Mas eu e você lutamos todos os dias para não falhar, para não errar, para não pecar. Diante de Deus, diante da família, diante dos amigos. Pense um pouquinho sobre isso. Tira de dentro de você isso que está fervendo dentro de você. Se alimente daquilo que te faz a tua alma sentir a paz de espírito. Amém? Esta palavra foi a palavra que Deus, Ele não só colocou em meu coração, mas Ele falou comigo e disse a mim que era esta mensagem que eu deveria ministrar hoje. E eu disse exatamente o que ele falou dentro de mim. É assim que você vai falar. Porque quem fala é o Espírito Santo. Não é eu que falo. Então eu só obedeço como mensageiro e ele fala o que nós precisamos ouvir. Amém? Então, termino com um bordão. Jogue as pedras fora. Não atire elas em ninguém. Ao invés de você jogar estas pedras em alguém, solte elas e perdoe esta pessoa que errou. E você vai descobrir que aquilo que está te fazendo mal, o perdão vai tirar de dentro de você o que está te consumindo. O que está tirando sua noite de sono, o que está deixando você triste e o que está fazendo você se entristecer por muitos dias. O perdão lava a alma, cura a alma e traz paz para o nosso dia e alimenta o nosso interior. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando. Está terminada esta live. Amanhã eu retorno novamente com outra mensagem que Deus me conceder para assim falar com você. Obrigado por mais uma noite você estar aqui comigo e por ouvir o que Deus
falou aqui nesta live. Foi muito produtivo. Eu peguei a minha parte. Eu peguei o que Deus estava falando e vou colocar em prática. Espero que você faça o mesmo. Receba de bom grado, porque é Deus quem falou. Isso vai fazer você viver melhor. Amém? Amanhã eu retornarei aqui por volta deste mesmo horário, às 9 horas da noite, com outra live, com outra mensagem, assim se Deus nos permitir. Um abraço e fique com Deus. Termino dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Está terminado em nome de Jesus.